Bom, só para entender, né? O núcleo, ele é a parte mais importante da célula, porque ele é o que comanda toda a atividade celular, tá? Então, o núcleo, ele é formado por 4 partes. Se a gente for pegar efetivamente, o núcleo é formado pela membrana nuclear, pelo nucleolo, a membrana nuclear, o que limita o núcleo, porque a gente está falando de célula eucarionte, tá? Ou seja, uma célula que apresenta a membrana nuclear, ok? Dentro do núcleo, então, você tem o nucleoplasma, que é, na verdade, a parte fluida, tá? É um líquido onde as organelas, o material genético fica mergulhado. Então, membrana nuclear, nucleoplasma, a cromatina. O que é a cromatina? É o seu DNA, tá? O seu DNA na forma de fio, em filamento, que a gente fala. E também você tem, então, a membrana, o núcleo, né? Aliás, desculpa, a membrana, o nucleoplasma, a cromatina, que é a parte do seu material genético, efetivamente, e o nucleolo. O nucleolo é uma massa mais densa, formada por inúmeras moléculas de RNA, tá? Responsáveis pela produção do ribossomo e dos filamentos de transcrição. Transcrição nós já tivemos, mas não tem problema, a gente retoma nesse capítulo, nessa apostila 6, ok? Então, essa é uma característica muito importante. E nós temos 2 tipos de núcleo. O núcleo que a gente chama de interfásico, tá? O núcleo interfásico, ele é um núcleo que está associado entre intervalos de divisão celular, tá? Então, é a estrutura, o núcleo é a estrutura que comanda. Então, o núcleo interfásico é aquele que está entre 2 divisões celulares, ou seja, primeiro, né, o que é divisão celular? Nós temos 2 tipos de divisão celular, mitose e meiose, tá? A mitose é equacional, eu mantenho o meu número de cromossomos. E a meiose, ela é reducional, ou seja, eu reduzo a metade o meu número de cromossomos. Ou para produzir esporos, no caso das plantas, fungos, ou para produzir gametas, no caso do ser humano, por exemplo, que vai produzir o espermatozoide e o óvulo, tá? Então, o núcleo interfásico ele é bastante importante, tá? E os núcleos, eles têm várias formas e número de cromossomos, número de moléculas de DNA distintas. Eu tenho organismos, nós temos 46 cromossomos, com aproximadamente 300 mil moléculas de DNA, tá? Então, é uma característica extremamente importante disso. Mas eu tenho, por exemplo, a drosófila, que só tem 8, tá? Então, só tem 8 cromossomos, tá? A palavra cromossomo é um núcleo, no caso, a cromatina enrolada, tá? Junto com outras proteínas, ok? Bom, qual que é a função, né, do núcleo? É comandar as atividades celulares. Outro detalhe, eu tenho células que apresentam um núcleo, tá? Como é o caso, sei lá, deixa eu pensar, a célula do neurônio, mas eu tenho organismos unicelulares, por exemplo, que apresentam, e células musculares que apresentam mais de um núcleo. Por exemplo, os protozoários, quando nós estudamos passagem através da membrana, eu falei do paramécio. O paramécio ele apresenta 2 núcleos. Um núcleo gamético, ou seja, sexual, e um núcleo reprodutivo, e um núcleo metabólico, que é aquele relacionado às atividades da própria célula, tá? Células estriadas, por exemplo, cardíacas e células estriadas esqueléticas são polinucleadas também, apresentam mais de um núcleo, tá? Então, existe um teste muito feito que é de uma alga, né, que é acetabulária. A acetabulária, ela é uma alga unicelular. E aí, o que os cientistas fazem? Eles pegam, cortam um pedaço da acetabulária com núcleo e a outra eles deixam sem núcleo. Óbvio, aquela que está sem núcleo, ela morre. E aquela que está com núcleo, ela se regenera, tá? E volta a formar a estrutura da alga, tá? Então, a maior parte do material genético, né, na forma de DNA, é armazenada no núcleo, tá? O núcleo interfásico, como eu disse para vocês, é aquele que está entre 2 divisões celulares. Uma que foi realizada e a próxima que será realizada, tá? Então, a membrana nuclear, ela é extremamente fundamental. Ela é formada por 2 partes, tá? Uma lamela que a gente chama interna e a outra externa.
Essa externa tem contato direto com as organelas, principalmente com o retículo endoplasmático rugoso. Então, a membrana nuclear, ela está conectada, né? A membrana nuclear, ela está conectada com o retículo endoplasmático rugoso, tá? Que nós já estudamos em organelas, tá? Também na membrana nuclear existem os poros nucleares, que são áreas de passagem de substâncias, formados por grupamentos de proteínas, tá? Complexos proteicos. Então, essa é uma estrutura extremamente importante. Além disso, há uma conexão entre organelas membranosas, do núcleo da membrana nuclear com organelas membranosas. Quais, Pro? Primeiro, o retículo rugoso. Depois, o retículo liso. E, por último, o complexo de Golgi. Tá? Por quê, Pro? Porque a síntese proteica, ela começa no núcleo, mas termina nas organelas, por causa da síntese de proteínas, que é o processo de transcrição, tá? Que é um processo que a gente já viu, mas não tem problema a gente ver de novo, tá? Outro detalhe importante, no núcleo, você tem dois tipos de cromatina, que é o material genético. A eucromatina e a heterocromatina. O que é a eucromatina e a heterocromatina? Vamos lá. A eucromatina, ela é o filamento de DNA espalhado, tá? Que é a eucromatina. E a heterocromatina, ela fica condensada. E, em sua maioria, ela fica inativada, ou seja, ela é um material genético inativo. Nós temos isso, por exemplo, em células sexuais femininas, né? No caso da mulher. A mulher é formada por 2 cromossomos, XX. Só que só um cromossomo, o paterno, é ativo. O cromossomo feminino, né, que tem origem na mãe, ele é inativado, então formando o que a gente chama de corpúsculo de Barr, tá? Então a eucromatina corresponde à parte mais efetiva, né? Ou seja, que a gente chama de DNA ativo, e a heterocromatina é de DNA inativado, ok? Não significa que eu não possa transcrever processos, tá? Então, não significa que eu não possa transcrever processos, ou seja, que eu não possa produzir proteínas, ok? Outro detalhe importante, durante o processo em que a célula está em repouso, a molécula de DNA, ela está, vamos falar aqui de caso de DNA que é ativo, ela está descondensada, tá? Então, ela está na forma de um fio. Quando vai começar o processo de transcrição, ocorre a entrada de um conjunto de 8 proteínas chamadas de histonas, que se ligam à molécula de DNA, começando o seu processo de enrolamento. Esse complexo ele é chamado de nucleossomo, tá? Ou seja, ele vai formando o quê? O nucleossomo ele se condensam formando uma fibra, formando um conglomerado, tá? Que a gente chama de fibra de cromatina. Essa fibra vai se condensando nesse processo, tá? Essa cromatina se condensa de tal forma que ela se junta a 3 partes chamadas satélites, telômeros e centrômero, tá? Então essas 3 partes de um cromossomo enrolado. Então, no processo de divisão celular, que vai ser mitose e meiose que a gente vai ver, o que acontece? Você tem uma sequência. Então, antes da célula, a célula, quando ela vai se preparar para a divisão celular, ela começa com um processo chamado intérfase. Na intérfase é que a cromatina, ela se divide, ela se condensa, perdão, ela vai se enrolar. Então, ela vai formar o telômero, que é a parte mais codificada, ou seja, aquela onde tem maior atividade de tradução e transcrição. A estrutura da cromatina, que a gente chama de cromossomo, que é ele todo enrolado, tá? O centrômero, que é o que liga os cromossomos, tá? E os satélites, que são trechos que eu tenho de constrição. São 3 partes: constrição primária, que forma o telômero, constrição secundária, que forma o centrômero, e a parte ativa da minha cromatina, tá? Que forma o meu cromossomo, ok? Então, essa é uma parte extremamente importante do nosso cromossomo, tá? Até aqui, ok, né? Tranquilinho. Não é muito difícil essa primeira parte, tá? Aqui são só as partes do cromossomo propriamente dita, ok?
Então, essa é a parte mais importante que a gente tem. Então, o que a gente vai entender agora sobre o cromossomo? Como ele é. Então, como é o meu cromossomo? Vamos classificar o nosso cromossomo, tá? Todo cromossomo, ele é formado por duas partes, que a gente chama de cromátides, tá? A cromátide é o quê? É o cromossomo condensado, tá? Nós temos sempre um par de cromátides, que a gente chama de cromátides irmãs, tá? Do meu cromossomo. Então, nós temos a zona satélite, tá? Já vamos passar aqui para vocês. A zona satélite, a zona de constrição secundária e a zona de constrição primária, que é o meu centrômero, que será a parte que vai se prender ao núcleo durante o processo de divisão celular. E nós temos 4 tipos de cromossomos morfológicos, ou seja, 4 formas em que o cromossomo aparece em um cariótipo, que eu já vou falar o que é. O cariótipo é o conjunto de cromossomos, tá? Metacêntricos, onde os braços do cromossomo têm a mesma distância, tá? Submetacêntricos, em que um braço do cromossomo é maior que o outro. Acrocêntricos, em que o centrômero ele está quase na extremidade. Então você tem um dos braços é muito maior que o outro, como por exemplo o cromossomo masculino, né? E os telocêntricos, que você não apresenta um dos braços, tá? Então não se observa isso, essa característica. Você tem lá só a ponta do centrômero preso a um braço, tá? Então aqui eu tenho uma imagem para vocês dos 4 tipos de cromossomos. Não existe cromossomo telocêntrico, tá? Na espécie humana. Então, metacêntricos, cromossomos têm o mesmo tamanho. Submetacêntrico, eu tenho um braço maior que o outro. Tá? Acrocêntrico, eu tenho um braço muito maior que o outro. Tá? E telocêntrico, eu tenho só um braço. Só o braço inferior preso ao centrômero. Em plantas tem, em drosófilas tem, eu tenho vários tipos. E para que serve isso, né? Isso serve para formar o que a gente chama de cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo é a construção dos seus cromossomos, como eles são, tá? Nós temos 2 tipos de cariótipo, o masculino e o feminino. Nós temos 44 cromossomos que são somáticos ou autossômicos, cromossomos que estão relacionados a características gerais, cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, etc. E 2 cromossomos que são sexuais, aquele XX que determina a sexagem feminina e XY que determina a sexagem masculina, tá? E aí, como é que eu faço, por exemplo, para descobrir se tem alguma anomalia de cromossomos? Tá? A gente faz um processo chamado ideograma ou cariograma. Isso é muito legal, é uma montagem muito bacana. Você pega uma célula, tá? Em processo de mitose, ok? E aí você pega essa célula, destrói a membrana, tá? Destrói a membrana a membrana nuclear, tá? E adiciona uma substância chamada colchicina, tá? Que é uma substância que interrompe a divisão celular. Então guarda essa palavra. Colchicina, ela é um inibidor de divisão celular, tá? Que permite que a célula fique em intérfase, que permite que os cromossomos fiquem enrolados, mas que não realizem a divisão celular. Em seguida, esse material passa por um liquidificador, que é uma centrífuga, tá? E aí colocam num aparelho chamado eletroforese. Esse aparelho, ele é uma placa feita com uma gelatina com a ponta, com 2 pontas, uma ponta positiva e uma ponta negativa, tá? Essa ponta positiva e negativa circula corrente elétrica. E aí o que acontece? Eles colocam o material celular lá, né? E aí disparam esse pulso elétrico. Como os cromossomos têm tamanhos diferentes e pesos diferentes, eles se agrupam de maneira entre os cromossomos que são pareados, que têm mesmo tamanho, mesmo comprimento, e separam-se dos outros cromossomos. Aí você tira uma foto disso, corta esses cromossomos e monta o que a gente chama de cariótipo, tá? Então é muito louco você ver esse negócio, ok? Então você consegue aumentar isso na microscopia e aí você consegue desenhar, né? Tirar uma foto, recorta e você monta o cariótipo de cada pessoa, ok?
A pessoa que apresenta o par completo, ou seja, 46 cromossomos divididos em 23 pares para a espécie humana, ele é um indivíduo diploide. Então, indivíduos que são diploides apresentam a carga cromossômica completa. Os indivíduos que são haploides, eles apresentam metade do número de cromossomos, tá? Então, por exemplo, o espermatozoide e o óvulo, eles só têm 23 cromossomos, tá? Por quê? Porque eu preciso de um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe, para formar um indivíduo com 46 cromossomos, tá? Essa foi a maior sacada que existiu. Por quê? Porque a partir daí, a genética se desenvolveu, tá? Se desenvolveu porque o homem entendeu o funcionamento genômico, entendeu como é o comportamento dos genes e, a partir daí, começou a se estudar o que a gente chama de genética mendeliana. Tá? Mendel foi o primeiro cara a perceber que características dos pais não necessariamente são expressadas no filho. E ele dizia que isso era determinado por dois tipos de genes, tá? O gene dominante e o gene recessivo, tá? E que, a partir dessas características, eu posso ter mutações que são positivas, né? Aquelas em que eu acabo formando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você tem lá uma pessoa de olhos castanhos, pode ter um filho de olho claro? Pode. Agora, pessoas de olho claro não podem ter filhos de olhos castanhos. Então, o Mendel percebeu que ocorrem variações dentro desse grupo e que essas variações ele chamou de genes. Tá? A gente chamou, é mais recente, a expressão gene é mais recente, tá? Mas a gente chama de gene, que é a característica do indivíduo, tá? Agora, existem algumas perdas que ocorrem, né, nos cromossomos que podem ser por pequenos trechos do cromossomo, como, por exemplo, mutações de substituição, ou seja, eu substituo bases nitrogenadas, características, né, de alguns nucleotídeos, nós já estudamos isso lá no primeiro semestre, tá? O que é um nucleotídeo? É uma molécula formada por uma base nitrogenada, um açúcar de 5 lados, que é uma pentose e um fosfato. Isso é um nucleotídeo, tá? Então, eu posso ter trocas nesse processo. E essas trocas podem gerar mutações que são silenciosas, mutações com perda de sentido ou mutação sem sentido nenhum, que ela não altere em absolutamente nada, tá? Mas em alguns casos ela pode ser letal, por exemplo. Então tem vários tipos de mutações que ocorrem. Eu posso ter substituição de unidades de DNA, eu posso ter deleção, ou seja, perda, eu posso ter adição de materiais genéticos, de nucleotídeos, eu posso ter inversões, e essas inversões podem produzir novas sequências. Isso é muito louco, porque o homem conseguiu entender esse processo e, a partir daí, o que ele começou a fazer? Ele começou a usar essa mutação, né? Esses tipos de mutação que ocorrem para a biotecnologia. Então, os organismos geneticamente modificados, eles são, na verdade, essas mutações, só que de maneira artificial, feitas pelo homem, beleza? Então, eu vou deixar em aberto aqui para eu poder explicar para vocês na próxima aula os tipos de mutações cromossômicas. Tudo bem? Beleza? Que aí a gente vai falar sobre mutações estruturais e mutações numéricas. São dois tipos de mutações que ocorrem. Mutações estruturais ocorrem dentro do DNA. Mutações numéricas ocorrem em relação ao número de cromossomos ou número de moléculas de DNA. Tudo bem? Então, isso fica para a nossa próxima aula. Tá bom? Alguma pergunta, dúvida, angústia?